Olá pessoal, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Seguindo a nossa aula, nós vamos fazer atividades hoje de fixação, tá? O nosso assunto de hoje é vértices, arestas e faces, tá bom? Nós já vimos essa aula, nós já fizemos as aulas gravadas, fizemos bastante exercícios, né? Já tiramos as dúvidas na aula online com a professora, porém são conteúdos que nós precisamos rever, tá bom? São conteúdos importantes para vocês e vocês têm que estar sabendo de tudo certinho. Então vamos lá, pessoal, revisando o nosso conteúdo, vértices, arestas e faces. Vamos lá. Primeiro eu vou identificar com vocês aqui onde é cada uma delas aqui nessa figura. Essa figura, você se lembra como se chama? Se chama um cubo, isso mesmo. Então, vamos lá. A face, pessoal, onde é a face desse cubo? São aqui, ó, as laterais, tá certo? Aqui, olha só, são as faces, ok? Lembraram? Aonde ficam as arestas? Arestas são todas as linhas, olha só, que unem as faces, tá certo? Todas essas linhas que unem a figura, unem as faces da figura, elas se chamam arestas. Vamos colocar aqui para vocês não esquecerem. E os nossos pontinhos, que são os que ligam, né? A ligação das arestas com as faces, todos os pontinhos. Eles são chamados de vértice. Ok? Lembraram? Então, vamos recapitular. As faces, arestas são as linhas, e os pontinhos que as ligam, certo? São as vértices. Vamos lá. Vou aqui para vocês, só para vocês relembrarem na figura, tá certo? Face, olha só, aqui eu tenho uma pirâmide. Esta parte de baixo da pirâmide, a parte que fica aqui embaixo posicionada, ela também é uma face, tá certo? As arestas são as linhas que as unem, e o vértices são os pontos que ligam as arestas, certo? Lembraram? Vou pegar mais uma figura para vocês, um dado. Vamos lá. As faces do dado, aqui tem uma face, outra face, todas as faces do dado, são todos os lados. As arestas são as linhas que unem as faces, e o vértice são os pontos que ligam as arestas, ok? Deu para vocês relembrarem? Então, vamos lá. Pessoal, seguindo, nós temos atividades que vocês vão receber na Agenda Edu, como da última aula, tá certo? Vocês vão receber a folhinha, lembrando que esta folhinha não é procedimento, tá certo? Esta folhinha é apenas folhinha de atividades, porque nós já terminamos o nosso livro de matemática. Então, essas folhinhas, quem não consegue imprimir por algum motivo, não tem problema nenhum. Vocês vão fazer essa folhinha, resolvê-la no caderno, tá bom? Lembrando que vocês vão precisar fazer as formas, fazer os desenhos, tá certo? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, relembrando o que é face, aresta e vértice, o que a professora acabou de relembrar com vocês. E aqui um exercício. Escreva o nome de cada forma, além disso, número de face, aresta e vértice. Então, vocês vão contar. Aqui tem a figura para vocês. Se vocês tiverem algum objeto em casa que vocês possam manusear para poder contar, que tiver um cubo, tiver um dado em casa, algum objeto com formato de paralelepípedo, de pirâmide, vocês podem pegar para manusear e contar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ver aqui a pirâmide, quantas faces ela tem, coloca o número, tá?
dentro do quadradinho, quantos vértices e quantos arestas. Assim, vocês vão fazer em todas as figuras. Só que aqui vocês precisam colocar o nome de cada forma, tá? Então, pirâmide, cubo, aí aqui nós temos outras pirâmides, aí vocês precisam identificar a base, tá? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal, e assim vocês vão fazer todas elas, tá certo? Então, essa aqui é a nossa primeira atividade, lembrando que é para realizar no caderno, quem não conseguir imprimir. Aí, vocês vão precisar fazer os desenhos. Quem conseguir imprimir, pode fazer colar as atividades no caderno depois que realizar, tá bom? Número 2. Complete com o número de faces, arestas e vértices. Gente, essa aula é somente de faces, arestas e vértices. Então, todos os exercícios vão ser para vocês numerar o número de vértices, face e arestas. Aqui nós temos algumas figuras. O cubo, por exemplo, já tem na atividade anterior, tá? Mas algumas são figuras novas. Então, vocês vão observar a imagem. Aqui são desenhos de embalagem de presente. Número de faces, número de vértices, número de arestas. Façam com bastante atenção, que nós vamos fazer a correção depois no nosso momento online. Número 3. Faça a legenda da figura usando as seguintes palavras: aresta, vértice e face. Aqui nós temos letra A. O que é essa letra A? É a aresta, vértice ou face? Aí você vai descrever aqui o que é. O que é a letra C? O que está indicando essa letra C? Aresta, vértice ou face? Aí você vai colocar o nome que indica aqui na letra C. E a letra B, o que é que está indicando aqui na letra B? Qual das três opções? Aresta, vértice ou face? Então, aqui é só para você identificar cada parte aqui do cubo, tá certo? Lembrando, para quem ainda tiver dúvida, que nós temos a explicaçãozinha aqui na primeira folha, ó, onde é face, onde é aresta e onde é vértice, tá? Mais um exercício e o último, para vocês ficarem craque nesse assunto. Escreva o nome de cada forma, além disso, o número de face, aresta e vértice. Todo exercício que nós fizemos até agora foi nesse sentido, numerar arestas, vértices e face e o reconhecimento do nome de cada poliedro, tá certo? Vocês vão observar que tem alguns preenchidos e alguns têm em branco. Os que estão em branco é o que vocês precisam completar, tá bom? Olha só, aqui eu tenho o número de face, mas não tenho o número de aresta e de vértices. Então, vocês vão completar os espaços em brancos que estão faltando. Por exemplo, o nome do poliedro. Como se chama esse poliedro? Vocês vão completar aqui. E o polígono de base. Esse aqui é uma pirâmide de base triangular. Então, o polígono de base dele é triângulo. Quantas faces ele tem, quantas vértices e quantas arestas, tá certo? Assim, vocês vão fazer com todas essas figuras. Lembrando que na primeira linha você tem que completar o nome dos poliedros. Na segunda, como se chama a base dele, se é triângulo, se é quadrado, se é pentágono, se é hexágono, tá? Então, vocês vão colocar aqui o nome. Aqui tem todas as figuras para vocês observarem e fazer a contagem do número de faces, arestas e vértices, ok? Pessoal, lembrando que não é um procedimento, ok? É só uma atividade de revisão de conteúdo. Assunto que nós já vimos nas aulas, mas precisamos reforçar para vocês ficarem bem no assunto, tá certo? Então, vocês vão receber essa folhinha na Agenda Edu. Quem não tiver condições, por algum motivo, de imprimir, faz a cópia no caderno, tá? É importante que vocês usem régua para desenhar os poliedros, tá? Porque eles são retinhos, todos eles, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje de matemática, somente a revisão. Eu sei que vocês vão se dar muito bem nessas atividades, porque está muito fácil, eu sei que vocês não têm dúvida, e nós faremos a correção no nosso momento online depois, tá certo?
Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.